Item número SCP-990, classe do objeto Keter, procedimentos especiais de contenção. Atualmente nenhuma contenção para SCP-990 foi criada. Qualquer funcionário com sugestões para a contenção de SCP-990 deve reportar para o Dr. Qualquer e toda ideia é bem-vinda, independente de quem a sugere. Descrição: SCP-990 geralmente se assemelha a um humano do sexo masculino vestido em um traje de negócios do período da Guerra Fria que aparece para funcionários da Fundação através de sonhos. Até agora, nenhum funcionário da Fundação encontrou SCP-990 no mundo real. Se ele corresponde a um ser humano real, nós ainda temos que encontrá-lo. Atualmente, não há relatos de SCP-990 aparecendo para pessoas que não sejam funcionários da Fundação. SCP-990 esteve aparecendo para funcionários da Fundação desde dados expurgados. A existência de SCP-990 veio à luz quando vários agentes discutiam sobre ter sonhos envolvendo um indivíduo similar. Vários outros agentes relataram ver em sonho um indivíduo cuja descrição bate com o SCP-990. O fenômeno não recebeu oficialmente a classificação SCP até a repercussão do evento 990-07. Registro do evento 990-07. Agente falhou em se apresentar para o serviço em seu devido momento. Ao invés disso, ele foi encontrado em seu quarto, dormindo. O sujeito permaneceu dormindo por aproximadamente 18 horas e todas as tentativas subsequentes de acordá-lo foram mal sucedidas. O sujeito foi transportado à baia médica. Após mais de 40 horas de sono, o sujeito acordou em um estado altamente agitado. Foi reportado que o sujeito correu pela instalação berrando a respeito do, abre aspas, fim do mundo, fecha aspas. Mesmo depois de ser fortemente sedado, todas as suas funções corporais permaneceram em um estado perigosamente acelerado. Batimento cardíaco aumentado, alta pressão sanguínea, etc. O sujeito descreveu um homem combinando com a aparência regular de SCP-990. De acordo com o relatório do Dr. O agente descreveu com riqueza de detalhes uma série de eventos que levariam a vários mísseis nucleares táticos sendo lançados na Europa Central e no leste da Ásia, em última análise resultando no extermínio de aproximadamente 98% da raça humana e no colapso total da sociedade humana. O agente alegou que a informação foi descrita a ele pelo SCP-990 enquanto ele estava preso dentro de seu sonho. A Força-Tarefa Móvel foi despachada para eliminar a ameaça inicial que começaria a cadeia de eventos. A FTM foi bem sucedida e a crise foi prevenida. O agente, porém, não sobreviveu à sua aprovação e morreu de sintomas semelhantes ao choque. Desde o evento 990-07, SCP-990 apareceu para muitos funcionários da Fundação e fez ameaças similares. Até agora, nenhuma situação na escala do evento 990-07 ocorreu. Porém, SCP-990 previu com sucesso as mortes dos doutores e assim como a destruição da estação de vigia Epsilon 38 e dados expurgados. Qualquer ameaça feita pelo SCP-990 deve ser relatada às autoridades da Fundação, independente de sua severidade. Funcionários da Fundação são considerados livres para conversar com o SCP-990 se ele aparecer para eles, e são encorajados a tentar obter informações do sujeito a respeito de si mesmo. Adicionalmente, o Dr. alegou que qualquer um que puder determinar se SCP-990 possui ou não um corpo correspondente em algum lugar do mundo será bem recompensado. Documento 990-02.
O que vem a seguir é uma entrevista conduzida entre o Dr. e SCP-990. Apesar da entrevista não ter sido gravada até que o Dr. acordasse, sua memória tem historicamente se mostrado altamente precisa e confiável. Doutor, diga seu nome. SCP-990. Você está tentando conduzir uma entrevista? Doutor, sim? Está tudo bem? SCP-990. Claro, tô dentro. Doutor, por favor, diga seu nome. SCP-990. Que tal Tony? Doutor Tony? Seu nome é Tony? SCP-990. Eu acredito que uma pessoa tem o direito de ser chamada do jeito que quiser ser chamada. Doutor? Muito bem então, é Tony. SCP-990. Na verdade, eu mudei de ideia. Que tal Richard? Doutor? Tudo bem para mim. SCP-990. Então é Richard. Qual é a sua próxima pergunta? Doutor? Por que você ameaça membros da Fundação? SCP-990. Ameaçar? Quem está fazendo ameaças? Doutor? Você previu um número de eventos infortúnios envolvendo a Fundação, incluindo o fim do mundo. SCP-990. E algum mal veio disso? Doutor? Você assassinou o agente SCP-990 após uma longa pausa. Doutor, eu acredito que você tem uma impressão errada de mim. Doutor? Como? SCP-990. Eu não sou um cara mau aqui. Doutor? Eu não estava ciente de que havia um cara mau envolvido. SCP-990. Ah, existe sim. Doutor? Quem? SCP-990. Outra longa pausa. SCP. Doutor? Não existe nenhum SCP com essa designação. E não existirá por um bom tempo. SCP-990. Bem, é claro que não. Ela nem sequer nasceu ainda. Muito menos foi classificada pela sua fundação. Doutor? Há mais alguma predição? SCP-990. Esse é o seu despertador. Nesse momento, Doutor foi acordado por seu despertador e procedeu à transcrição da entrevista. Tenha bons sonhos, se puder.